Irmãos, nós estamos aqui, antes de tomar a ceia, a gente vai ouvir a palavra e nós estamos na série temática Somos a Igreja. Temos aqui aprendido sobre o que é ser igreja ao longo destes domingos e vamos continuar no mês de junho. Vocês acham que deve continuar? Então vamos lá, para a gente entender bem o que é a igreja. Para que nós não tenhamos uma visão nebulosa sobre o que é a igreja. Para algumas pessoas, a igreja é tipo uma espécie de clube espiritual, onde elas vão no domingo. Sabe assim, tem gente que vai para o clube e tem gente que vai para o clube espiritual, a igreja. É um lugar que eu vou, é um lugar que eu gosto de ir, legal, bacana, vou lá, né? Vou lá no clube. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A igreja não é um lugar para a gente ir. A Bíblia nos chama de igreja. Nós, como corpo de Cristo, somos a igreja. Então nós nos reunimos para adorar o Senhor, isso é um mandamento bíblico. Coletivamente, presencialmente nos reunimos, como diz Hebreus 10. Não deixem de congregar. Congregar é estar juntos, né? Conjuntamente agregados. Não deixem de congregar, como é o costume de alguns, os quais naufragaram na fé. Então nós valorizamos o encontro coletivo para adorar o Senhor, para receber a palavra, para andarmos juntos. Então vamos aqui, mais uma vez, entender qual é a função da igreja. Hoje, nesse domingo, eu quero destacar o papel impulsionador da igreja. A igreja é um lugar para impulsionar você. A igreja, ela é impulsionadora. E aí tem uma... Pode colocar aqui a imagem que vai segurar aqui o versículo base, que está aqui, como essa plataforma lançando esse foguete aqui. Essa plataforma, ela é preparada, estruturada para abastecer, para manter este equipamento estável, e a hora que são ligados, acionados os motores, então essa plataforma ela é segura, então para que ele possa cumprir, porque um foguete foi feito para voar. Então todo esse potencial para fazer ele rasgar a força da gravidade, essas tantas toneladas aí, ele conseguir voar, ele conseguir chegar, vencer e entrar em órbita, vencer a força da gravidade. Mas para que tudo isso aconteça, tem aqui uma plataforma preparada para impulsionar. E eu creio que a igreja é esse lugar preparado por Deus para impulsionar você, para que você atinja as alturas, para que os motores espirituais estejam ligados. Um foguete foi feito para estar voando. Um avião é feito para voar. O lugar do avião não é estacionado. Vai lá no aeroporto, ali no Terminal 3, talvez você encontre alguns aviões sucateados. É uma das cenas mais tristes que existe. Um avião que está lá sucateado. O avião foi feito para voar. O Senhor não quer o seu ministério sucateado. Ele quer você cumprindo o seu propósito, anunciando Jesus, alcançando pessoas. Você foi feito para produzir frutos para Deus. Avisa seu irmão, ligue os motores aí. Diga para ele, pode ligar. Pode dizer, ligue os motores. Diga, o Senhor fará você alcançar as alturas. Quem crê, aplauda o Senhor nesta manhã. Eu creio, eu aplaudo o Senhor da minha vida, porque... este é o propósito. A igreja não é este lugar, é uma plataforma para te lançar. É este lugar, ela é impulsionadora. Agora, algumas coisas importantes para a gente considerar, porque não basta apenas ter essa informação, ou nós nos empolgarmos com ela, mas ela tem um critério. A Bíblia diz lá em Atos 4:32, eu gosto muito do livro de Atos, porque ele é o livro que mostra como a igreja nasce. Ali estão as primeiras evidências, os primeiros sinais, a originalidade, como que a igreja nasceu. E lá no capítulo 28, mostra que a igreja ela consegue romper as fronteiras do judaísmo. O evangelho de Jesus foi anunciado primeiro entre os judeus, e depois ele já começa a avançar. Pedro, aquela experiência que nós já lemos sobre ele, Atos capítulo 10... ele recebe a visão de Deus de visitar uma pessoa que ele não era um judeu, o Cornélio. Ele vai visitar aquele homem também tinha recebido a visão de Deus, e ele recebe Pedro na sua casa, e ali estão familiares, e quando Pedro começa a anunciar o evangelho, Pedro vê aquela família inteira ser cheia do Espírito Santo.
E todos foram batizados. E Pedro realmente fica impressionado, porque ele, como um judeu, você imagina o rompimento da mentalidade que tinha que acontecer dentro dele. Ele fala, de fato, a mensagem de Jesus Cristo não é só para os judeus, é para todos os que crerem no Senhor. Então, depois vem Paulo, começa a anunciar o evangelho em outras províncias, tem as viagens missionárias, de Jerusalém vai para Antioquia, e depois vai para outras cidades, Galácia, Éfeso, cidades importantes do mundo naquela época. E já no final do de Atos, a igreja, o evangelho já tinha chegado no centro do império, já estava em Roma. E estava chegando com força. E olha, de lá para cá, o Império Romano já esfarelou e o Evangelho está mais forte do que nunca. A igreja do Senhor está avançando, porque a mensagem do Senhor ninguém pode parar. E em poucos séculos, em 3 séculos, a igreja já foi adotada como religião oficial do Império. Lógico que dentro disso teve uma série de questões ali, humanas, mas o que eu quero destacar é a força da mensagem do Evangelho. Ninguém pode parar o Evangelho do Senhor, a mensagem de Jesus Cristo. Agora, como é que a igreja nasce com força? Capítulo 4:32 diz, era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Esta unidade, um valor importante, nós precisamos sempre trabalhar e alinhar para que sejamos um. Ontem a Su e eu estávamos ministrando num trabalho, num acampamento, num retiro de casais de uma igreja. Estávamos lá em Atibaia e a gente estava ali conversando. Pude compartilhar algumas coisas que a gente pratica dentro da nossa família, que vocês já sabem disso, que é o nosso encontro familiar. A nossa reunião em família, família unida, para a gente louvar o Senhor, mas também para a gente alinhar a nossa visão, como pais e filhos ali. Por quê? Porque nós precisamos proteger a unidade. Eu sempre penso que um problema, por exemplo, numa casa, num casamento ou em qualquer outra instituição, ela nunca começa de um dia para o outro. Elas são rachaduras que não são trabalhadas, as pessoas vão se desalinhando, vão se desentendendo e aquilo não é tratado, daqui a pouco vira um problema grande. Então a unidade, ela precisa ser protegida. Vamos dizer juntos isso, a unidade precisa ser protegida. Então a Bíblia diz que o coração e a alma daquela multidão era um só. Por isso que Deus abençoa. Deus não tem compromisso com casa dividida. O próprio Senhor Jesus fala, um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida contra si mesma, ela cairá. O sinal mais evidente de algo que está falindo, que vai ruir, é a divisão interna. Não tem como avançar com divisão interna. Então, por isso que nós precisamos sempre valorizar. E para ter unidade, nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos entender que nem tudo vai ser do nosso jeito. Nós precisamos entender que estamos lidando com o ser humano. O ser humano está sendo redimido por Deus. Então nós precisamos ter um pouco mais de paciência, misericórdia, compaixão, amor. Amém, amados? São essas coisas que promovem a unidade. Quando você tem um lugar, seja uma casa ou uma organização, qualquer lugar que você tem muita gente cheia de ego, vira uma luta de ego. Uma hora vai romper. Aquilo em alguma hora vai se desestabilizar. Mas um lugar que tem gente quebrantada, as coisas avançam. E a Bíblia diz que esse era o Espírito. É assim que aquela multidão caminhava. O capítulo 6, versículo 7 diz assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então este ambiente de unidade é o ambiente mais poderoso para que a igreja possa impulsionar pessoas. Agora olhe para você. Você se sente impulsionado, preparado? Hoje nós estávamos na classe de liderança e a gente estava falando exatamente isso. Como que cada pessoa, qual que é o cenário mais poderoso de cada pessoa que nasceu de novo? De cada pessoa que se tornou verdadeiramente, genuinamente um discípulo de Jesus. Qual que é o cenário, a imagem mais poderosa sobre sua vida? Sabe qual é? A Bíblia diz isso. Jesus dá uma ordenança para aqueles que estavam próximos da sua partida, da sua ascensão. Ele diz que aquelas pessoas deveriam fazer discípulos, anunciar o evangelho e fazer discípulos.
Então, qual que é a imagem mais poderosa da sua vida em Cristo? É você fazendo aquilo que Jesus disse para Pedro. Pedro, que agora é um novo homem, que é um homem transformado. Jesus disse: Pedro, você me ama? Perguntou 3 vezes para ele. E assim, cada resposta positiva, afirmativa que Pedro dava, Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. A imagem mais poderosa de um cristão genuinamente transformado por Jesus é ele cuidando de outras pessoas. É ele formando discípulos de Jesus. Agora nós precisamos ser impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, Lucas, quando escreve Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele diz exatamente isso aqui. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 já? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, Brasil, Guarulhos. Aleluia, aleluia. Com essa passagem, nós acabamos de descobrir que moramos no fim do mundo. Porque os confins da terra era algo que era longe ali da onde essa região onde o evangelho nasceu. Então a mensagem nasceu, então Cristo se revelou, né, ao ser humano. Então o evangelho chegou até nós. Mas ele falou para aquelas pessoas: olha, vocês têm essa missão, mas vocês precisam esperar, vocês precisam aguardar a potencialidade que será dada a vocês através do Espírito Santo. Não adianta sair na força do conhecimento. Ah, eu sei o que é para fazer, mas e aí? Você está cheio de poder para realizar isso? O que é que impede uma pessoa de sair para cumprir este propósito? Anunciar o evangelho, fazer discípulos, viver uma vida íntegra de acordo com o evangelho. O que falta é poder, não falta conhecimento, não falta entendimento. Isso também pode faltar, mas o que mais pode faltar é o poder que o Espírito Santo gera dentro de nós. E aquelas pessoas então, o que eles fizeram? Desceram ali do Monte das Oliveiras, 1 quilômetro e pouco ali, eles se reuniram no lugar e começaram a orar. Vamos orar. E oraram ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia inteiro. 2º dia, 3º dia orando. Talvez alguns já tinham ido embora, né? Ah, tá demorando isso aí. Já orei 3 horas aqui, não aconteceu nada. 4º dia, 5º dia, 6º dia, 1 semana, 8 dias orando, e tudo continua. 9 dias orando, e tudo continua. 10º dia orando. No 10º dia a Bíblia diz que um som, como de um vento impetuoso, entrou naquele lugar. E o Espírito Santo veio sobre todas aquelas pessoas. E elas foram impulsionadas. E houve ali uma manifestação visível a todos, porque ali tinham judeus de outras partes da terra que estavam ali em função de uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. E eles ouviam as pessoas, aqueles judeus de Jerusalém, falarem nos seus próprios idiomas e glorificarem a Deus. E eles ficaram impressionados. E eles viram tudo aquilo que estava acontecendo, e os seus corações foram compungidos. Eles então começam ali, enfim, observar tudo aquilo. Pedro se levanta, começa a anunciar o evangelho. E de acordo com a mensagem de Pedro, aquelas pessoas então perguntam para Pedro: então o que é que nós temos que fazer? Arrependei-vos e crede no evangelho. Pedro dá uma direção para eles. E aquele dia a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram agregadas ao corpo de Cristo porque creram. Então olha que manifestação de poder, por causa do Espírito Santo que estava sobre aquelas pessoas. E aí o evangelho começou a ser anunciado, e como eu já disse há pouco, ele começou a tomar outras regiões e nunca mais parou. 20 séculos depois, aqui nos confins da terra, ele chegou, atingiu e alcançou cada um de nós, e nos reuniu nesta manhã aqui para adorar o nome daquele que vive para sempre. É a força do evangelho impulsionada pelo Espírito Santo. Você quer receber o impulso do Espírito Santo na sua vida? Amados, não fique sem isso. É para você. Você nessa manhã precisa crer que é para você tudo isso. Agora me permita aqui trazer algumas questões que talvez sejam um impedimento para algumas pessoas. Elas impedem de receber o poder do Espírito Santo porque dentro delas existe uma série de sentimentos e pensamentos que bloqueiam delas frutificarem. Um deles, a igreja é um lugar que tem muito problema.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém aqui, alguém tem uma família que já teve problema aqui? Sim ou não? Quem? Levanta a mão, só para identificar. Ah, tá bom. Irmãos, todo lugar tem, mas depende como é que você enxerga isso. Como é que é a sua visão sobre essa questão? Se você vai para uma escola, lá tem algum problema, as empresas têm problema, qualquer lugar. Agora, a igreja, olha só, para você compreender bem. Primeiro que dizer a igreja tem muito problema é uma afirmação muito vaga, muito genérica. Mas só tem problema? Só tem gente problemática? Tem gente que só enxerga o problema das coisas. A igreja é um lugar abençoado. Quanta coisa a igreja tem produzido ao longo dos anos, e aqui eu não estou aqui me limitando a falar da igreja local a qual nós estamos reunidos, mas quanta coisa a igreja produziu na história da humanidade, na área da educação, na área da saúde. As principais instituições hoje de educação no mundo, elas nasceram a partir da fé cristã, de saúde, de acolhimento, de justiça, de promoção do bem-estar, de regulação dos direitos. As sociedades que mais prosperaram, os países ali mais ao norte, na zona temperada do planeta, eles tiveram bases cristãs, fundamentos cristãos. Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e tantos outros. A palavra de Deus foi a base para que os primeiros dirigentes dessas nações pudessem produzir. Então, a fé cristã produziu muita coisa boa neste planeta. E olha para a igreja local. Olha para o que é produzido aqui. Vocês que têm filhos aqui sabem como é bom ver os nossos filhos sendo abençoados através de um ministério infantil dedicado e sério. Como é bom uma sexta-feira à noite ver esse lugar aqui cheio de adolescentes. Quantos adolescentes estão querendo ir para alguma... Mas de repente tem um lugar aqui, eles vêm para uma festa, mas é uma festa onde Jesus é exaltado. E eles são estimulados a cumprirem o chamado de Deus. Quantos adolescentes entre nós, lógico... Tudo isso sobre coordenação, supervisão, cuidado e pastoreio, mas são líderes de células. Amados, se não fosse a igreja, será que muitos dos adolescentes, nossos filhos, seriam líderes de células, estariam abençoando pessoas, ajudando pessoas, outros adolescentes como eles, a caminharem com Cristo? Olha o trabalho de juventude, está lá reunido. Quantos casamentos foram proporcionados aqui neste lugar, nasceram neste lugar? Casais que nasceram aqui neste lugar e os seus filhos hoje já são adolescentes sendo edificados neste lugar. Olha os vínculos de amizade que Deus promove aqui entre nós. Que coisa poderosa. Então, se a gente for olhar, a gente vai enumerar tantas coisas. Agora, no meio de toda essa bênção, é lógico que nós temos pessoas com muitos problemas. Nós também teremos, faz parte. Agora, diferente de outros ambientes, onde se busca o suprimento de necessidades específicas, por exemplo, a pessoa vai no mercado, ela comprou lá, vai embora. A pessoa foi no hospital, foi atendida, vai embora. Agora, a igreja é diferente desses lugares. A igreja é um ambiente de transformação de vida. Então nós chegamos aqui, pessoas chegam feridas aqui neste lugar, pessoas chegam sem esperança neste lugar. Há outras que chegam com a vida estável, na sua vida assim, econômica ou familiar, mas espiritualmente sem direção. Há outras que chegam arrasadas, destruídas. Então é lógico, Jesus não veio para os sãos. Quem acha que não precisa, não precisa ter Jesus. Jesus veio para os enfermos. Jesus veio para os que estavam doentes, e eu era um deles. Eu fui adoecido pelo pecado, mas Jesus me transformou. Me chamou para servir a igreja, o corpo de Cristo. Então veja bem, a igreja é um ambiente de transformação. Toda vez que você vê alguém com um problema, se você participa de célula, você vê, essa pessoa aqui parece, você tem que lembrar disso, falar assim, mas a igreja é o melhor lugar para essa pessoa estar, porque aqui, se ela mantiver a sua confiança em Jesus e permanecer, ela será transformada. Amém, igreja? Esse é o lugar. É natural, então, que as questões adoecidas da natureza humana apareçam mais do que em outros lugares. É natural, a igreja é o lugar para isso. Mas essas questões, essas feridas serão tratadas como? Por meio do ensino da palavra, por meio da comunhão e do discipulado.
Por isso que a igreja não é o lugar de julgar as pessoas. Mas você esperava encontrar o quê? Anjo aqui dentro? Nós vamos encontrar pessoas mesmo com muitos problemas, com muitas questões. Agora, se chega uma pessoa aqui, a vida dela inteira está tomada por isso. A nossa função não é olhar e julgar. Nossa, que pessoa esquisita. Como assim as pessoas? Se ela é esquisita de verdade, Jesus vai transformar a vida dela. É para a gente amar. É para a gente servir. E sobretudo olhar para nós mesmos. Que às vezes o exterior está bonitinho, mas lá dentro tem uma esquisitice louca. Amém, amados? Nós precisamos levar muito a sério essa questão do que é realmente a igreja. Vamos tratar bem a noiva, o corpo de Cristo. E as pessoas, cada uma, serão tratadas por meio do ensino da palavra, da comunhão e do discipulado. Então, as pessoas vão chegando. Qual que é o melhor dos mundos? É que cada pessoa seja potencializada e comece a exercer. Talvez alguns digam assim, mas eu cheguei, pastor, eu não me vejo, por exemplo, eu vejo o pastor pregando, eu não me vejo pregando. Eu não sei falar desse jeito. Eu não sei explicar o evangelho, eu não sei nem por onde que eu começo. Olha, amados, é muito simples. Tudo tem uma sequência. Como é que a gente começa? A primeira fase da nossa vida cristã. Por onde que a gente começa? A gente começa testemunhando. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha acabado de ter um encontro com Cristo. Jesus teve uma conversa com ela naquele poço. Ela foi buscar água, inclusive no horário que ninguém ia, provavelmente rejeitada na sua cidade. Uma mulher talvez de uma moral duvidosa. Mas Jesus está ali. Jesus, cheio de compaixão, se revelando a ela, revelando as coisas a respeito da própria vida dela. Ela acaba tendo convicção de que ele era o Messias. O que ela faz? Ela vai na sua cidade, ela anuncia, dizendo que ela achou o Cristo, o Messias. As pessoas vêm olhar para conferir e de fato eles chegam a dizer para ela, você estava dizendo para nós, mas agora a gente está ouvindo. E eles pedem para Jesus ficar alguns dias na sua cidade, e aquela cidade, boa parte daquela população, daquele vilarejo, passa a crer em Jesus como o Messias. Olha, aquela mulher samaritana, ela não sabia discipular, ela não sabia explicar o evangelho, ela não sabia fazer toda a conexão do Antigo com o Novo Testamento, mas ela sabia dizer, eu era assim e agora eu sou assim. Aquele cego de nascença, ele foi curado. Jesus fez ali uma saliva, colocou nos olhos dele, mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Ele foi curado. Quando ele foi curado, quem conhecia ficou impressionado com aquela cura. E aquela notícia acabou ali atingindo, chegando até os líderes religiosos, fariseus. Eles falaram, como assim? Como assim? Você era cego mesmo? Não é possível. Não, chama seus pais. Mandou chamar os pais vieram. Não, ele era, lógico, é o nosso filho, nós estamos diante do nosso filho. Nosso filho era cego desde que nasceu. Não, mas quem te curou? Não sei quem é, o cego não sabia quem era. Não, quem te curou? Eu não sei quem é, mas esse homem te curou e ele pecou, porque ele te curou no sábado. Olha só a mentalidade religiosa, hein? Ao invés de eles estarem se alegrando, que bom que você era cego, agora você está vendo. Não, ele te curou no sábado, está errado isso. Então eles começaram, mas esse homem é um pecador. O cego disse para eles, se era pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele sabe testemunhar. Qual é o primeiro nível? O ponto zero, o capítulo 1 de qualquer pessoa que tem um encontro real com Jesus. Ela pode não saber ensinar muita coisa, mas ela sabe dizer, eu era assim, agora eu sou assim. Eu era uma pessoa irritada, eu era uma pessoa sem paz, eu era uma pessoa que eu me sentia por dentro perdido, mas agora eu não estou mais perdido, eu estou seguro. Agora eu sou uma pessoa paciente, agora eu estou amando minha esposa dentro de casa. Estou amando meus filhos. Olha, eu estou entusiasmado com a minha família. Olha, agora eu tenho sede da palavra de Deus. Eu não sei explicar o que está acontecendo de mim. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então esse é o primeiro nível que você precisa alimentar dentro de você. Não fique esperando chegar um dia que vai acontecer algo assim extraordinário. Você fala, agora eu entendi tudo. Não, você já pode dizer quem você é. O que Jesus faz na sua vida. Se ele tem feito algo em você, coloque isso num cartão, coloque isso em uma frase pequena. Puxa, eu era assim, mas eu entendi que Jesus está transformando essa questão na minha vida. E anuncie isso para as pessoas.
Conforme você vai anunciando, aí você vai para outra fase. Qual é a fase? Você vai começar a explicar um pouquinho melhor o evangelho. Você vai entender o que é o evangelho, a mensagem de redenção. Você pode explicar numa versão curta, média ou comprida. Qual que é a versão curta? O ser humano pecou contra Deus, deu as costas para Deus. Ele recebeu como herança da desobediência de Adão e Eva. Ele recebeu uma herança, como herança, uma natureza pecaminosa que se rebela contra Deus. E ninguém pode se salvar. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E cada pessoa que crê em Jesus, ela recebe o perdão dos seus pecados, porque Cristo levou os pecados sobre ele. Ele levou nossa condenação sobre ele. E se eu me arrepender e receber o perdão dos meus pecados, a Bíblia diz, essa pessoa será salva. O ladrão na cruz, ele recebeu essa porção. Ele entendeu que Jesus era rei. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Não deu para ele ser batizado. Não deu para ele pregar o evangelho para outros lugares. Foi dali. Ele estava ali, ele já estava nos minutos antecedentes à sua morte. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa é a versão mais reduzida. Você sabe, duas coisas que você e eu podemos fazer. A gente pode testemunhar o que Jesus faz na nossa vida. E a gente sabe dizer que Jesus salva e transforma aquele que se arrepende. A coisa mais simples do mundo. Depois você vai aprendendo a encontrar uma versão um pouquinho mais extensiva. Você vai falar sobre os milagres de Jesus, como que ele foi se manifestando na história, como que Deus foi se manifestando na história da humanidade através de Jesus. Você vai contar os milagres de Jesus, como que ele implantou o reino de Deus aqui na terra. Você vai aprender essas coisas. Depois você pode chegar num nível maior, você vai conseguir fazer a correlação de toda a história da redenção, desde antes da fundação do mundo, revelado lá em Gênesis, até Apocalipse. Mas para que as pessoas sejam salvas e você seja alguém impulsionado, comece dando um testemunho da sua vida. Eu era assim, mas Jesus me transformou. Não espere saber todas as coisas. Aqueles primeiros irmãos, eles foram impulsionados pelo poder, não pelo conhecimento. Avisa seu irmão aí, é o poder, diga para ele. Não conhecimento. Agora, com isso a gente não tem que desprezar o conhecimento, sim ou não? Não é para desprezar, conhecimento não importa. Lógico que importa, é uma ferramenta necessária. Mas conhecimento sem poder não tem fruto, é vazio. Então olha o que o Senhor está fazendo na sua vida. E como é que você vai ser ainda mais impulsionado? Quando você estiver andando cada vez mais com as pessoas, com seus irmãos em Cristo. Ah, mas tem um povo, às vezes tem umas pessoas que irritam, né? Mas, talvez você também, entendeu? Né? Então, esse é o ambiente. É o ambiente que... E quem fica com muitas essas coisas, mas não sei, fica muito assim, começa a andar sozinho. Daqui a pouco que adianta? Ter tanta coisa, ter tantos bloqueios e ficar sozinho. Você não vai crescer sozinho. Você vai crescer nesse terreno. O terreno fértil é o terreno da comunhão, onde você conhece o nome de alguém, alguém conhece seu nome. Que bom é saber, por exemplo, que as células, as pessoas estão orando umas pelas outras. Como é bom saber que as pessoas estão orando por nós no dia a dia. Alguém que vai fazer uma cirurgia, vai fazer um exame, vai passar por uma prova, está passando alguma questão ali dentro de casa, e saber que a célula está orando. A pessoa não está andando sozinho. Ah, mas esse pessoal talvez não tenha o mesmo grau de formação que você, não tem as mesmas elucubrações maravilhosas que você, mas é um povo que te ama. Não espere isso das pessoas mais brilhantes desse planeta, que elas estão ocupadas com as coisas delas, mas há gente que pode orar por você, você andar em comunhão. Esse espírito de humildade, esse espírito de conexão, é isso que agrada a Deus. Ele vai te impulsionando para você ser frutífero. O isolamento, ele esteriliza a fruticidade do cristão. Você precisa andar junto. Por isso que nós temos os nossos pequenos grupos. Nós chamamos de células, né? Mas sobretudo o que é a célula? É um grupo de pessoas que, por afinidade, por encaminhamento, por amizade, elas vão se encontrando. Ah, tem uma célula ali na região tal, na rua tal, na viela tal, ali no endereço tal, ou então pode ser dentro de uma empresa, de um lugar. Enfim, eu me reúno com essas pessoas. E tem alguém ali que está
provendo direção para aquele grupo e saber que aqui neste grupo as pessoas estão orando por mim, eu não estou andando sozinho, eu posso compartilhar da minha vida. Quão bom e agradável é que os irmãos andem e vivam em comunhão. Se Deus diz que é bom, é porque é bom. Creia nisso. Agora, mas célula dá trabalho, né, pastor? Se você quiser fazer uma viagem legal na sua vida, conhecer um lugar do mundo, vai te dar trabalho? E por isso você vai falar, não vou mais não. Filhos dá trabalho? Dão trabalho? Sim ou não? E por causa disso, fala, não quero mais ter filho não. Até arrependo dos que eu tive. Você fala assim, um dia eu quero abrir um negócio, uma empresa, eu quero consagrar uma empresa ao Senhor, uma empresa que vai ser produtiva, rentável, que vai crescer e tal. Vai dar trabalho para você? Não vou mais fazer isso não. Então qual que é a saída para quem não quer fazer nada? Morrer? Senta lá e fica aguardando. Tudo, mas qual que é a diferença? Que tem trabalho bom e tem trabalho ruim. Qual que é o trabalho ruim? O trabalho ruim é aquele que não tem resultado, aquele que não vai dar fruto, aquele que vai cansar. Mas a Bíblia diz, 1 Coríntios 15:58, Paulo diz aos irmãos lá daquela cidade, diz assim, no demais, irmãos, sede firmes e abundantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Você não vai perder aquilo que você faz, quando você faz confiando no Senhor, para abençoar pessoas, para edificar pessoas. Esse é um trabalho bom. Liderar uma célula é um trabalho bom. Pastorear uma igreja, como a função que Deus me deu, vou falar uma coisa para vocês, dá um trabalho grande. Você quer que eu desista? Me fala aí, fala, pastor, desista, que é um trabalho. Mesmo que você me fale, eu não vou também. Eu amo esse trabalho, hein? Eu gosto. É trabalhoso, amados. É trabalhoso a gente pensar junto com os irmãos, buscar uma visão em Deus, para onde vamos, consolidar todos os trabalhos que acontecem, formar líderes, trazer uma mensagem que edifique teu coração. Tudo isso é muito trabalhoso, mas é um trabalho bom, é um trabalho, sabe, é tão bom. Eu sei que eu estou alegrando o coração do meu paizinho, ele que espera isso de mim. Eu não vou retroceder, nós vamos com mais agilidade ainda em nome de Jesus, porque esse trabalho não será em vão. Então um trabalho de conectar pessoas de fato trabalhoso mesmo. Agora, é uma ação que foi ordenada pelo Senhor, que nós devemos andar juntos, devemos andar cumprindo os mandamentos recíprocos, admoestai-vos uns aos outros, ter de paciência uns com os outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Tem um que diz assim, não vos mordais. Tem gente que gosta de morder os outros. Então, não morda seu irmão. Então ele está dizendo, nós devemos praticar esses mandamentos mútuos. O que é mútuos? Mutualidade é recíproca, eu faço, você faz também. É uma troca saudável. Eu estou edificando sua vida, você está edificando a minha, a gente vai crescendo junto. Isso foi ordenado pelo Senhor. Então não se opõe àquilo que Deus ordenou, porque este é o ambiente que o Senhor impulsiona você. Este é o ambiente que você recebe poder do Espírito Santo para cumprir o seu propósito em vida. Essa é a igreja do Senhor que impulsiona. Este é um trabalho bom. Você já fez trabalho ruim que se gastou? Olha, amados, eu já vi histórias aqui entre nós. No ministério pastoral a gente ouve muitas histórias. Pessoas que dedicaram toda a sua vida, gastaram tudo. Aliás, ontem eu fui fazer um treino de corrida. Eu estava ouvindo acho que era um podcast, não lembro se era um podcast ou uma entrevista, eu não lembro. Mas uma pessoa que investiu todo o seu recurso numa franquia. E com isso eu não sou contra o sistema de franquia, nada disso. Mas é uma história triste. Eu até orei, não conheço a pessoa, mas orei. Porque ela investiu dinheiro que ela estava juntando para a faculdade da filha, todo o recurso, centenas de milhares de reais. Investiu tudo numa franquia. Descobriu que na verdade foi um mau negócio que ela fez e ela não consegue fazer um distrato, ela não consegue sair, porque a franquia prendeu ela de todos os lados e ela não consegue sair disso. Eu fiquei orando e falei, Senhor, que tristeza, uma pessoa que, sem contar
como as pessoas são roubadas em todo tipo de jogo que está aí, queridos. Quantas pessoas, pelo amor de Deus, quantas pessoas são ludibriadas. As pessoas investem, vai dar certo, jogam sonhos e elas investem toda a sua vida, depois tem um final triste, perdem tudo. Aquilo traz amargura, decepção, frustração. Mas o trabalho que é feito no Senhor, Ele nunca vai trazer decepção. Porque é um trabalho que é feito em Deus, é uma ordenança, isso tem a ver com a nossa vida. E por que a igreja ela é impulsionadora? Além dela promover isso, ela te ensina a você ser testemunha até você se tornar um discipulador. Aqui é um ambiente de crescimento. E a igreja é esse ambiente que estimula você a andar caminhando junto. Você pode ver, amados, isso está na nossa boca o tempo todo, a gente está junto mesmo, unidos. Não é só frasezinha TMJ, não. É de verdade. A gente é a nossa vida isso. Nós amamos andar juntos. Observa as amizades que temos aqui ao longo de anos. É muito comum você encontrar pessoas aqui, quem está chegando, depois você observa. Nós realmente andamos juntos, nós nutrimos amizade. E sabe de uma coisa boa? Que quando eu ficar velhinho, eu vou estar com os meus amigos aqui. Hein, Diegão? Bora? Se perder todos os cabelos aí, cara, vou estar com você, tá? Alguns já perdeu. Você está quantos anos, Gi? 37, está novo, cara. Mas observa, olha aí. A Lari aqui, ó, casada com o Diego aqui. Mãe de 3 filhos, que o casal estava ministrando aqui. A Lari chegou aqui, tinha quantos anos, Lari? 8 aninhos. Imagina a criança aqui, ó. Não era aqui ainda, né? É lá, mas 8 aninhos, aí você olha assim. Aquela menininha correndo aí de 8 aninhos aí, ó. 8 aninhos também não é tão pequenininha, né? 8 anos. Tá uma menina ali, 8. Ela se tornou uma líder aqui entre nós. Junto do seu esposo, que conheceu aqui também na igreja. Geraram 3 filhos para Deus. E lideram um trabalho com jovens casados. Que solo fértil que é esse aqui, irmãos. E quem está solteiro, fica em paz. Alguém fala, não, fica em paz, continua aí a conversa, pastor. Não vou falar aqui agora, não. Mas aqui é um ambiente, aqui é um ambiente muito especial. Estou dizendo que você tem que vou para a igreja, Senhor, me revela a pessoa que está lá. Me mostra, Pai, abre meus olhos. Não estou dizendo que você tem que vir aqui, mas aqui é um ambiente que tem todas as faixas etárias, todos os tipos de pessoas. Está aqui. Mas eu fui lá, mas você só sentou de um lado. Você já viu todos os lados da igreja? Você já viu em todos os cultos que tem aqui? Não é para você ficar caçando aqui também. Tan, 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 tan. Mas eu quero dizer o seguinte, isso vai facilitar a sua vida. Você está num lugar onde a pessoa também está tendo a mesma agenda que você, está ouvindo as mesmas coisas que você, terá os mesmos valores que você, vai construir a vida junto com você, será abençoada pelos mesmos líderes e pastores que você. Dá trabalho, mas tem trabalho que é bom. Então, meus amados, é isso que eu queria dizer nessa manhã. A igreja é um lugar impulsionador. Você entrou naquela porta pela primeira vez, a tendência é que a sua vida cresça. A tendência é que você vai ser esticado, você vai ser impulsionado. O Espírito Santo vai agir na sua vida por meio das pessoas, por meio da palavra de Deus. Você vai conhecer mais a palavra de Deus, você vai conhecer mais o seu propósito de vida. Você vai formar família. Se a sua família estava destruída, se você e sua esposa fizeram uma aliança em Deus, falar assim, a gente vai agora reparar isso, o Senhor vai restaurar a sua casa, que é o lugar onde as mães que têm os seus filhos longe, elas encontram consolo e conforto. Este é o lugar que nós estamos orando pelos seus filhos também, estamos orando pelos seus maridos, a sua família importa para nós também, estamos orando pela sua casa. A gente quer ver você e a sua família servindo ao Senhor. É trabalhoso, mas nós estamos aqui para trabalhar junto com você. Não estamos aqui para sair amanhã. Só aqui estamos há 30 anos. Nós estamos aqui para ser igreja de verdade, amados. Então vamos juntos. Que o Senhor te abençoe.
E que você seja esse discípulo, essa discípula do Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo. A gente vai frutificar. A gente vai ganhar vidas para o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento, para a gente orar. Você recebe essa palavra na sua vida, em nome de Jesus? E eu creio que o Senhor vai fazer coisas tão poderosas na sua vida. E o trabalho que nós temos no reino é um trabalho que ao mesmo tempo é trabalhoso, mas é leve, né, Genilson? Não é para pesar, Genilson. É para trabalhar e ficar feliz. É triste quando as pessoas, sei lá, se deparam com fatos da sua vida e ficam amargas. Ficam amargas. Há fatos que deixam a pessoa amarga mesmo. Mas como é bom quando nós nos conectamos. E eu entendo que a igreja, para mim, é o lugar mais seguro do mundo. Eu falo para os meus filhos. Eu já falei com eles, eu falamos com eles quando eles eram pequenos. Eu falei assim, filhos. E depois eu repeti, porque quando eles eram muito pequeninos, eles não entendiam tudo aí. Mas eu fui explicando. Eu falei, filhos, vocês são filhos de pastores, é natural. As pessoas olham, falam, o filho do pastor. Tem filho de pastor que às vezes nem tem nome, é o filho do pastor, né? O filho do pastor está jogando bola, filho do pastor. Eu lembro que tinha um irmão que ele me chamou até minha adolescência. E não fiquei com mágoa não. Mas até minha adolescência me chamava de filho do Diniz. Eu acho que ele não sabe nem meu nome. E tá tudo bem. Que orgulho ser filho do Diniz. Então a gente falou assim, olha, é normal as pessoas olharem, o filho do pastor. Então tem gente que vai olhar, vai entender, mas tem gente que, às vezes as pessoas chegam, tem gente que chega meio espinhosa na igreja mesmo. É natural, mas vai perder todos os espinhos. Vai se tornar Mas às vezes na hora do espinho, às vezes pode olhar e talvez, sei lá, ter uma visão diferente. Eu falei, filhos, só vou falar uma coisa para vocês que vai... Sejam vocês. E uma vez eu falei para a igreja, eu falei, irmãos, não é porque é filho de pastor aqui que meus filhos não erram, eles podem errar. Lógico que a gente não trabalha com eles para eles acertar porque tem que ficar mostrando para a igreja que eles são certinhos. Não, a gente trabalha com eles porque a gente quer vê-los construindo uma vida em Cristo de verdade. Então assim, mas eles não são os mais perfeitos. Só que uma coisa legal que a gente vê, eu falei, sejam vocês. Se tem uma coisa deliciosa nessa vida, é a gente ser a gente. Ser aqui, ser lá, ser em qualquer lugar. Não tenta assumir um personagem aqui, né, irmãos? Você tem virtude, você tem problema, tá tudo certo, ninguém vai te julgar por isso. Só tenha uma coisa no seu coração: eu quero crescer em Cristo, eu quero ser impulsionado. Nenhum problema aqui que você enfrentou, alguma coisa que te envergonhe, é capaz de rebaixar o seu nível de acolhimento aqui. Mas a minha história aqui, nada disso. Eu só quero saber o seguinte: o que você passou, você enfrentou, seu erro lá, você conseguiu extrair uma lição poderosa? Sim, então bora, vamos para frente, vamos caminhar juntos. Amém, amados? Eu creio que essa igreja vai fazer diferença nesse mundo, vai brilhar. E o Senhor vai usar você para trazer mais pessoas aqui. Afinal de contas, você é muito amado. Olha a riqueza que está aqui dentro. Olha aí, irmãos. Olha aí, olha do lado aí. Olha cada história que está aí. Cada pessoa. Dá uma olhadinha aí. Aprecia seus irmãos. Você só conhece a nuca do irmão, né? Olha para trás aí. É que não dá. Muita gente para fazer um círculo. Eu queria fazer um círculo aqui. Não dá. Então, tá aqui. Essa é a família que Jesus tem te dado aqui. Vamos caminhar juntos. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor, para a glória dele. Aleluia. Levanta suas mãos e diga assim: Senhor, eu quero ser impulsionado pelo teu poder, pelo Espírito Santo. Diga: eu creio que o Senhor está corrigindo a minha rota, que o Senhor está aperfeiçoando a tua obra em mim. Diga: os erros do meu passado não são maiores
do que o teu amor por mim. Diga: eu vou avançar, eu vou crescer. Diga: eu vou alcançar alturas, eu vou frutificar, trabalharei para o Senhor. Diga: e esse trabalho não será desperdiçado, vai ser frutífero para a glória de Deus. Diga: encha a minha vida com teu Espírito Santo e com poder, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda mais uma vez a este Senhor poderoso, a este Deus poderoso, a este Deus poderoso, que faz das nossas vidas um grande milagre, um grande milagre, um grande milagre.